Ela tem se destacado como uma das mais atuantes parlamentares da Câmara Federal. Relatou com firmeza o pacote antifeminicídio. Foi a única parlamentar de Mato Grosso a votar favoravelmente a taxação de grandes fortunas. E, apesar de estar num partido de direita, tem assumido um papel progressista em temas relevantes para a sociedade. Eu recebo hoje, com muita alegria, a deputada federal Gisela Simone. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui no Nossa República. A honra é toda minha, Mauro Camargo, estar mais uma vez com você nesse programa, né, que tem levado informações importantíssimas de todo o nosso estado de Mato Grosso. É uma honra poder participar e compartilhar um pouco, né, transparência aí do nosso mandato, de como está Brasília, Mato Grosso, nessa conjuntura política aí do nosso país. Eu que agradeço mais uma vez, porque a senhora tem tido um discurso muito lúcido, uma visão política muito clara, muito centrada, me parece que tenha contribuído bastante, porque a gente vive um momento conturbado, né? Quer queira, quer não, a gente vive um momento de extremos, né? De muita manipulação de informação, de muita fake news, de uma disputa muito acirrada, e acaba que é preciso pessoas com bom senso e com um comportamento mais tranquilo, né? Para poder ter a responsabilidade de tocar os destinos do Brasil. E eu queria que a senhora, inicialmente, avaliasse esse ano de 2024, que está terminando, como é que a senhora viu esse ano, como é que a bancada se comportou, de que maneira o Congresso Nacional se posicionou e como é que a senhora vê as questões políticas aí do nosso país em 2024. Veja bem, Mauro, realmente nós vivemos aí um momento ali dentro do Congresso Nacional de muita polarização, né? Se isso acontece no dia a dia das famílias, nos grupos de WhatsApp, ali dentro do Congresso Nacional, a gente vive isso com muita intensidade, né? E isso eu acredito que é muito ruim para o país, a minha avaliação, porque vejam que é muito ruim quando você vê do seu lado um parlamentar votar contra ou a favor, porque a iniciativa de um determinado projeto de lei, ele veio de alguém porque ele veio da esquerda, eu sou da direita, então eu não voto. Ou ele veio da direita, eu sou da esquerda e eu não voto. Acredito que nós perdemos muito tempo discutindo aí essa pauta ideológica, né? E os problemas reais do Brasil muitas vezes acabam ficando em segundo plano, o que é muito ruim, né? Porque a gente acaba não atingindo o resultado. Então, eu entendo aí que Mato Grosso hoje é um estado, né, que tem vivido um campo ideológico muito da direita, né, tem os seus valores e a sua importância a isso, mas vejam que nós temos, por exemplo, problemas sociais, né, que muitas vezes quando você defende pautas sociais, automaticamente você é rotulado de esquerda, né? E vejam que é um problema para todos, né? Nós já ouvimos aí muitas pessoas da própria direita dizer, né, que quando se vai numa fila de hospital, né, para ser atendido pelo SUS, ali você não importa se é da direita, se é da esquerda, o que precisa é ter o atendimento. Então, dentro dessa prática, né, de trazer resultados positivos para a população, que eu tenho pautado o meu mandato, né, de poder votar aí naquilo que eu acredito que faz sentido para o país e para as pessoas que vivem nos municípios, do que exatamente se isso acomoda na pauta da direita ou da esquerda, né? Então, dentro desse contexto, né, em algumas situações, né, as pessoas me veem aí votando
né, a favor, muitas vezes, aí, do marco temporal, né, o que seria uma pauta da direita, mas, ao mesmo tempo, me veio, como você anunciou, votando aí a favor da taxação das grandes fortunas, que, em tese, para alguns, é uma pauta da esquerda. Mas tudo isso, né, eu tenho levado em consideração qual é, na verdade, o retorno que isso causa do ponto de vista técnico para as pessoas que vivem. Né? Nós temos uma situação hoje, por exemplo, quando a gente fala do marco temporal, que é uma pauta polêmica, né? Mas a gente sabe da necessidade de ter uma segurança jurídica também no campo, porque nós temos aí, né, pessoas com 20, 30 anos de terra, até 40 anos eu cheguei a presenciar, inclusive que já conseguiram financiamentos via BNDES e outros linhas de crédito, né? E agora tendo que sair dessa terra por conta de uma demarcação indígena sem muitos critérios técnicos aí na avaliação, né? Por outro lado, nós temos situações como essa de um país que tem boa parte da população hoje vivendo de benefícios sociais, seja como Bolsa Família, seja por conta de um período de defeso da pesca em que recebe um benefício do governo social, seja por uma questão de saúde que recebe lá um BPC, como é o caso hoje das pessoas com deficiência, né? E você vê a grande maioria votando contra a taxação das grandes fortunas, ou seja, quem paga todos esses impostos, então, é a grande classe média, é a grande classe baixa do nosso país que continua pagando. Então, pautas aí que são muitas vezes votadas de uma forma que não, na verdade, acabam não tendo relevância ou não tendo justificativa técnica para o voto acontecer. Então, é isso que, de alguma forma, nós tentamos aí fugir dessa situação, né, para que a gente, então, tenha no Congresso Nacional uma votação que faz sentido para as pessoas, principalmente. Né? Hoje, algo que é interessante aí de se observar, né, porque a população realmente ela tem acompanhado de perto, né, o voto dos parlamentares, né? A gente acaba de votar lá, seja a imprensa de maneira geral já está divulgando aqui como cada parlamentar votou sobre determinado assunto, né? E a própria população aí pelo acesso à internet já começa também a divulgar isso. Sobre temas polêmicos que são difíceis mesmo, né? Como a questão do marco temporal. A gente sabe que tem um lado que todos nós, a sociedade brasileira, tem uma dívida enorme com os povos indígenas, que ao longo de todo, desde o descobrimento, vem sofrendo, né, uma série de violências, de perder terra, de morrer por doenças, enfim, a miséria mesmo, com que, né, a devastação ambiental que reduz a capacidade das nações indígenas de buscar o alimento da maneira tradicional deles, enfim. E tem o outro lado dessas populações que foram levadas para essas regiões, como é o caso de Mato Grosso, muitas, né, para abrir fronteira agrícola, que foram levadas pelo próprio governo, estimulada pelos governos para ocuparem áreas que historicamente eram de povos indígenas, mas que acabaram se consolidando como áreas produtivas, então se transformaram em vilas, em distritos, enfim, às vezes até em cidades, né? Então é uma decisão difícil realmente de tomar partido. Era preciso encontrar um meio termo. Eu nem falo sobre a questão da segurança jurídica, porque a segurança jurídica tem que valer para os dois lados, tanto para os índios como para os não índios, né? Me parece que isso seria o correto. E alguém, nessa discussão, acaba perdendo, né? Então, seria importante mesmo que o Congresso Nacional tivesse o bom senso de buscar um caminho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, que pudesse atender todas as populações, né? Tanto essas prejudicadas ao longo da história, quanto a população não índia, e se vê hoje na contingência de perder tudo que construiu ao longo de uma vida, né? São difíceis essas decisões.
É isso, Mauro, que tem dado essa abertura, né, esse radicalismo para o próprio STF, né, que se critica tanto por esse ativismo judicial, mas muitas vezes projetos de lei aprovados dentro de uma questão ideológica unicamente e que, na hora da aplicabilidade, acaba se requerendo a intervenção do Poder Judiciário e quando ele julga, né, se diz, né, pela linguagem aí de um grande público, de que ele atropela o Congresso Nacional, né? Mas é exatamente aí, por essas pautas que acabam, muitas vezes, sendo muito radicais na sua postura, sem considerar, muitas vezes, o fato concreto, né? Porque é claro que quando você, né, eu sou formada em direito, sou advogada, então quando nós estudamos aí o direito, né, nós estudamos que a verdadeira justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Quando você põe uma regra padrão para todos, é aquilo que você falou. Muitas vezes você vê muitas pessoas prejudicadas nesse contexto. Eu tenho uma pequena divergência em relação à sua fala. Eu acho assim, que essa coisa de ativismo judicial, talvez até possa existir pontualmente em uma coisa ou outra, mas o que eu acho que existe de verdade é um protagonismo do Supremo Tribunal Federal por conta da própria Constituição. Na verdade, a Constituição permite que qualquer tema, desde que tenha o fundo constitucional, chegue lá. De briga de vizinho a divisão territorial de Estado. Quer dizer, tudo acaba chegando, batendo as portas do Supremo. E é inevitável que o Supremo, provocado, tenha que se manifestar. Então, eu vejo mais como um protagonismo decorrente da própria Constituição, da própria atribuição do Supremo, né, do que propriamente um ativismo político, um ativismo, eu tenho lado, eu não tenho lado, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Eu acho que há um certo equilíbrio, até pela própria composição do STF, me parece assim que é mais razoável a gente imaginar que o protagonismo, e é isso, né, ou é a ausência de decisão do Congresso Nacional sobre determinados temas, né, ou ausência, a omissão, etc., ou essa coisa de se colocar numa questão ideológica. Me parece que isso é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada dentro do Congresso. Mas a senhora tem razão. Essa polarização hoje tira um pouco a capacidade de raciocínio das pessoas. E a discussão é muito rasa, né? Quer dizer, você Exato. não... É raso, você tá... É isso que a senhora falou, que chega a ser vergonhoso para um Congresso Nacional, essa ideia de que você vota contra porque o outro é do outro lado, né? Você não vota contra porque eu tenho convicção do tema, da ideia, daquilo que está sendo discutido, não vota porque é bom ou porque é ruim para a sociedade, né? Mas vota por uma ideologia que não... um processo, uma visão ideológica que muitas vezes é absolutamente distorcida, né? Impressionante isso. Mas, olha, eu tenho acompanhado a sua atuação, nós todos da imprensa em Mato Grosso temos acompanhado a sua atuação lá na Câmara Federal. E são duas mulheres que a gente, de uma maneira geral, passou a admirar muito. A senhora na Câmara Federal e a senadora Margarete Guzzetti, por conta de um desempenho inteligente, um comportamento lúcido, eu diria progressista, não no sentido ideológico, tá, gente, mas no sentido da gente avançar em certas bandeiras que são importantes. Ser contra o feminicídio e trabalhar contra o feminicídio é, no mínimo, humanitário, quer dizer, no mínimo que você... né? E tem gente que acha que isso é uma aberração. Aliás, a senhora foi relatora desse projeto de lei lá da senadora Guzzetti. Como é que os seus pares, de uma maneira geral, no Congresso, com essa questão ideológica tão forte, como é que a senhora enfrentou esse debate? Porque não deve ter sido fácil, né? Defender um rigor maior de uma lei que proteja as mulheres.
Então, importante sua pergunta, né? Porque, infelizmente, se está criando um chavão aí de que pautas, né? De você tratar da pauta das mulheres, da questão da pauta da igualdade racial, de você tratar de servidor público, na verdade, são pautas aí que, na verdade, não deveriam ter aí a sua repercussão, são mimimi e fatos nesse sentido, que não é verdade. Né? Nós estamos aí num país em que as taxas de feminicídio ano a ano aumentam, Mato Grosso aí com destaque de ser um dos estados com a maior taxa de feminicídio do país, né? E vejam que, como mulher, né, a gente tem até um dever ampliado, eu digo, de poder ter como bandeira essa pauta, assim, do combate ao feminicídio, né? E vejam que quando se teve a ideia do projeto, né, desse projeto de lei, a senadora Margarete Busetti, que tem o nosso reconhecimento aí pela autoria, né, mas ao mesmo tempo nós sabemos aí que se tentou algumas artimanhas para não passar. Primeiro porque muitos acreditavam que ter aí o primeiro código, o primeiro delito do Código Penal não deveria ser o feminicídio, né? Deveria ser o homicídio como um todo, né? O que desprezando a questão peculiar aí do momento que nós vivemos no Brasil com as altas taxas de feminicídio, e não só isso, mas crimes com requinte de crueldade, né? Porque você vê que os feminicídios não é só o fato de matar uma mulher por ser mulher, mas nós temos assistido, infelizmente, isso, né? Você não mata com uma facada, você mata com 17, com 20 facadas, né? Você não basta matar, você tem que colocar fogo no corpo da mulher, né? Então, são situações inimagináveis em algum tempo atrás, de que pudéssemos vislumbrar, e que tem sido noticiado como quase que naturalizado no Brasil. Desculpe interromper, quase não, né? Mas se naturalizou o feminicídio, né? Quer dizer, naturalizou, infelizmente. Cada vez mais essa coisa se revela presente na vida da sociedade, né? Mato Grosso é um caso, um exemplo terrível, né? É uma pena, porque é um estado importante, um estado que tem extremamente progressista na questão econômica, na questão até na questão ambiental, apesar dos pesares, né? Mas no caso do feminicídio é realmente assombroso. E aí a gente percebe que essa coisa machista, essa coisa misógina, essa coisa uma coisa estrutural mesmo, né? E que aflorou de uma forma muito descarada, vamos dizer assim, né? Para seguir aí então, a linha, né? E o que nos fez entender, né? Porque é claro que eu tenho a percepção, sim, de que o aumento de pena por si só não é a única solução. Mas a gente sabe que um inibidor de conduta errada é você ter uma punição, exatamente para o sujeito pensar antes de fazer, né? Que não vale a pena, né? Porque ele terá consequências. Então, essa primeira meta foi de fazer com que o feminicídio se tornasse um crime autônomo também, para que porque hoje muitas mulheres morrem aí, e na verdade acaba sendo colocado simplesmente como homicídio, né? Então, a gente entende que há uma subnotificação com relação a essas taxas ainda, que daqui para frente nós entendemos que pode ser um número mais real, mais próximo da realidade, e essa situação da pena aumentada, além dessa situação de nós termos aí a perda do pátrio-poder como uma das consequências, né? Nós temos aí esses homens que, depois de cometer o feminicídio e que conseguiam rapidamente sair com uma fiança e terem liberdade, ainda iam brigar pelos avós pela guarda dos filhos, o que não dá para aceitar, né? Nós temos essa situação da perda do cargo público ou mandato eletivo, né, de não assumir um concurso público, né? Então, medidas aí que importantes junto com a questão da pena, tudo isso para demonstrar essa questão da punição, né? Porque é um crime grave, reprovado pela sociedade, mas que precisava isso estar claro na lei.
Deputada, eu vou pedir licença para a senhora para a gente ir para um pequeno intervalo e volta já já, ainda tratando desse pacote antifeminicídio, porque tem uma série de medidas que são importantes, né, para isso. Você se lembra de como era a educação pública em Mato Grosso antes de 2019? Quem era aluno nessa época sabe. Faltava estrutura, salas não tinham ventilação, as famosas escolas de lata ganharam as manchetes. Foi vergonha nacional, sabe? Muitos estudantes desmotivados desistiam. Mas hoje a realidade é outra, gente. Todos os alunos têm Chromebooks e salas climatizadas com Smart TVs e só melhora. Tem até estudante fazendo intercâmbio na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Na minha época, não tinha nada disso, não. Além disso, adultos que não foram alfabetizados na infância agora aprendem a ler e escrever, e as crianças são alfabetizadas no tempo certo. Professores agora podem receber até 14º e 15º salário. Valorização de verdade. Pois é, o que antes desmotivava, agora dá orgulho. Então, pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. A gente vai para o intervalo e volta num instante só. Nossa República está de volta hoje conversando com a deputada federal Gisela Simone sobre a atuação da parlamentar, dela enquanto parlamentar, mas sobre temas extremamente relevantes e grandes vitórias para as mulheres nesse ano de 2024. Falando desse projeto da senadora Margarete, que a senhora foi relatora e relatou com maestria, porque saiu uma lei extremamente consistente, extremamente razoável, quer dizer, e sem ponta para interpretações, né, diversas. Então, assim, primeiro, o crime autônomo. Segundo, uma série de situações derivadas desse crime, como é o caso que a senhora relacionou aí, do sujeito que mata a mulher e aí reivindica ainda a tutela dos filhos. Quer dizer, algo completamente inaceitável, né? Enfim, eu queria saber o seguinte, dá para avançar mais ainda com o Congresso, ou a senhora acha que o Congresso vai conseguir avançando pontualmente nessas questões? Porque foi uma surpresa, na verdade, a aprovação desse projeto. Tanto a aprovação no Senado, quanto a aprovação na Câmara, por conta justamente desse conservadorismo, que ser conservador não é nenhum problema, o problema é você ser conservador ao extremo, né? Você tem uma posição extremista em relação a comportamentos humanos, né? E a mulher sempre ser colocada numa condição subalterna, que não tem direito a nada, né? E as mulheres aí mostrando que não, né? Como é que a senhora vê isso? Quer dizer, essa coisa das mulheres assumirem essas bandeiras, enfrentarem o machismo, enfrentarem o preconceito, enfrentarem a misoginia, enfim, e assumirem posições e aprovar no Congresso Nacional com uma larga quantidade de parlamentares com essa visão mais conservadora. Então, realmente foi uma grande luta, porque, como você disse, é uma lei de muito impacto. Ela traz aí alterações em 6 normas hoje existentes no Brasil, que é não só o Código Penal brasileiro, mas a Lei de Execução Penal, a própria Lei Maria da Penha sofre alterações, a Lei de Crimes Hediondos, né, porque agora o feminicídio é um crime hediondo, o que inibe também essa questão do pagamento de fiança para você poder sair aí no cometimento do crime de feminicídio, né? Nós temos aí na execução penal, por exemplo, que qualquer benefício que eventualmente o preso tenha, né, com a questão seja da saída temporária ou algo nesse sentido,
que ele sai com tornozeleira eletrônica, né? E isso se deu graças a esse movimento, né, que eu posso dizer aí das mulheres dentro da Câmara e fora da Câmara. Porque, como você disse, né, embora do ponto de vista dos fatos acontecendo no dia a dia, de isso se tornar uma manchete já, infelizmente, corriqueira na imprensa nacional, para nós, mulheres, principalmente, é repugnante ver, né, o tratamento, né, desses homens, já que mais de 55% dos agressores são companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos das mulheres, cometendo esse tipo de crime. Então, vejam que essa pressão é realizada dentro da Câmara, né? E aqui em Mato Grosso, né? Quando eu me juntei aí junto a Margarete Busetti, né? Em razão dos fatos que estavam acontecendo, falou, não, toca lá no Senado, que aqui na Câmara eu dou meu jeito, né? E a gente bateu de porta em porta, líder por líder, para conseguir primeiro a assinatura para ir para o regime de urgência, né? Embora mesmo assim, com o regime de urgência aprovado, o projeto continuou andando, então passou por 2 comissões, que foi a Comissão da Mulher, que foi a Comissão de Segurança, né? E aí nós conseguimos levar para plenário. No plenário ainda houve uma tentativa por parte do PL e do Novo de obstrução de votação, né, tentando aí adiar a votação no primeiro momento, né, e impedindo aí que a gente pudesse votar naquele dia da sessão, mas felizmente nós conseguimos aí maioria, né, e quando chegou no mérito do projeto, acabou sendo uma votação simbólica, que a gente chama aqui, foi por consenso. O difícil foi chegar, né? Mas na hora do voto, realmente não tinha como explicar votar contra, né? Porque todos os argumentos contrários era tentando comparar a outros crimes, que porque o homicídio não tinha 40 anos de pena, né? Porque, enfim, que não faria com todos, o que não impedia de alguém tentar mais tarde majorar as outras penas. Mas ali na pauta era o feminicídio e uma grande conquista para o Brasil. Mais uma vez, uma discussão rasa, né? Sem menor sentido essa discussão. Mas, olha, a propósito dessa colocação sua, a gente observa que há, na própria bancada de Mato Grosso, certas divergências, né? E a senhora caminha meio solitária aí, embora seja bem posicionada, é presidente do União Brasil em Cuiabá, a senhora defende a maioria das teses, mas ela tem um comportamento assim, absolutamente racional no que diz respeito à realidade do país. Mas a gente vê, por exemplo, que a União Brasil é meio dividida aí mesmo na Câmara. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu não queria finalizar, mas, enfim, tem hora que é necessário. Você pega, por exemplo, o Coronel Assis, ele sempre tem uma atuação muito mais próxima do PL, muito próximo agora prefeito eleito Abílio, que também é do PL, e mais extremada no sentido de ter essas posições que muitas vezes não fazem o menor sentido, né? A não ser, é porque é contra, é porque isso é coisa de pauta da esquerda, como se pauta da esquerda não pudesse ser pauta do povo brasileiro. Vamos experimentar tirar, por exemplo, o Bolsa Família do Brasil? Não vamos, né? Só porque era uma pauta da esquerda, só porque foi um projeto implantado a partir... aliás, nasceu um pouco antes, né? Nasceu lá com o Fernando Henrique, mas foi efetivamente criado, implantado no governo do PT. Vai tirar isso do povo brasileiro? Então, eu lhe pergunto assim, como é que é essa convivência na bancada com posições que às vezes não se sustentam na racionalidade, no mínimo do bom senso? Então, realmente a convivência não é fácil, né? E às vezes a gente mesmo entendendo que está fazendo certo, parece que a gente está errado, né? Porque você acaba ficando sozinha nas votações. E aí, eu dou 2 exemplos aqui claros, né? Que também são aí desse ano, né? Que nós tivemos a questão, por exemplo, da soltura lá do Chiquinho Brazão, né?
em que eu votei para que ele permanecesse preso, né? Porque vejam que o assassinato da Marielle, independente de ser Marielle ou não, é algo que não pode ter, na minha visão, nenhum corporativismo de qualquer classe que seja, né? A pessoa tem que ser punida exemplarmente, né, por um crime como esse, ou minimamente se dar condições, né, para que a justiça trabalhe, né, essa situação. Crime, não né, dá para ficar passando pano, né? Não dá, né? Não dá para você, que é isso que eu falo que às vezes as pautas se chocam, né? Porque a extrema-direita que briga tanto para máximo de punição, para o máximo de penalidade, de tratar bandido como bandido, né? Então, bandido bom, tem até onde bandido bom é bandido morto, algo nesse sentido, e quando chega em alguém que é próximo, as regras mudam. Isso não pode acontecer, né? Então, tem que ter uma sensatez aí nisso. Né? Uma outra situação também, né? Vamos colocar aí algo que criou uma comoção praticamente nacional, que é aquele PL que fala da questão do estupro lá, que você tem os estupradores, né? A mulher vítima do estupro com uma pena maior do que o próprio estuprador no Brasil. Algo que é inimaginável aí você ter apoio, né? Para aprovação, e que também acabei votando diferente aí, por exemplo, do Assis aqui, né? Você está comparando União com União Brasil mesmo. Então, o que eu vejo que é muito importante é isso que eu já disse aqui desde o início dessa entrevista. Eu tenho feito um mandato em que todas as minhas votações, eu penso muito nas pessoas que vão ser beneficiadas ou prejudicadas com o meu voto, naquilo que eu entendo correto pela jornada de vida que eu tenho, né? As pautas que eu defendo, né? E muitas vezes a gente se vê nesse misto, né? E aí talvez o espectro, né, de dizer que União Brasil hoje é um partido de centro-direita dentro da Câmara, né? Mas é um partido que nos dá essa possibilidade de justificar o nosso voto de acordo com os nossos eleitores, com a nossa base, né? Então, isso tem, embora pareça estar só, solitária em alguns momentos dentro da bancada do Estado de Mato Grosso, mas dentro do partido a gente consegue justificar essa votação, né, com base na nossa base, no nosso eleitor que deu esse voto de confiança para estarmos lá na Câmara dos Deputados. Essa falta de unidade que a gente observa no União Brasil, quer dizer, entre diversos parlamentares, existem parlamentares assumidamente de centro-direita, alguns bem mais progressistas do que os outros, e também, dentro do União Brasil, muitos extremistas, né, que estão, me parece assim, que transformam a União Brasil num outro partido, num partido que ele não é de verdade, né, mas que acabam passando isso como se fosse. E aí eu usei o exemplo do Coronel Assis, o próprio Abílio né, tem uma dificuldade, eu não estou falando, ele não é do União Brasil, ele é do PL, mas eu digo assim, como da bancada de Mato Grosso, né, muito diferente do que se espera, né, de uma pessoa que tenha uma boa formação. E aí eu queria saber o seguinte, como é que a senhora administra isso? De que maneira a senhora conduz essas coisas dentro da bancada? Eu não lhe convidei para vir no programa sem razão, porque eu vejo na senhora uma pessoa que está acima dessa picuinha ideológica, dessa coisa sem fundamento, né, que acaba sendo extremamente prejudicial para o país. Eu vejo a senhora com uma postura de centro-direita, mas muito equilibrada, muito justa, defendendo teses que são aceitáveis, né? E eu vou dar o exemplo aqui do marco temporal. Se ela ficasse contra ou a favor, o peso é o mesmo, né? Se a gente for pensar de uma maneira, né? Diante da situação. Então não compromete. Agora, ser contra o feminicídio, ser a favor do feminicídio ou de endurecer as regras contra o feminicídio é um negócio inaceitável. Ou ao PL do estupro, que também é um negócio absolutamente inaceitável. Ou a própria taxação dos ricos, das grandes fortunas. Quer dizer, peraí, né?
é uma situação que a gente fica preocupado de ver na nossa bancada, e desnecessária, né? Embora a gente tenha o eleitoral do conservador, que a gente tenha, mas nem todo mundo é de extrema-direita, né? Exato. Então isso a gente tem, na verdade, hoje a gente se respeita, né? No sentido de não ter aí as ofensas internas dentro da bancada, né? Nós tivemos aí, sendo muito transparente, até umas situações mais constrangedoras, principalmente aí entre o Abílio e o senador Jaime, em algumas situações mais práticas, né? Mas situações que já passaram. Agora Abílio, como prefeito, vai ter um desafio ainda maior para poder fazer a gestão, né? Mas ali, entre nós da bancada, tem prevalecido o respeito no sentido de cada um não criticar aí a posição do outro, né? Embora eu converso mais ali, assim, de uma forma diferente, mas a Coronel Fernanda, por ser mulher, a gente tem um certo contato maior, né? Quando eu falo para ela assim, Coronel, isso eu não consigo votar, né? E ela fala, não, mas nós precisamos votar. Eu falo, eu não voto, né? Então, acaba tendo essas posições, mas é isso, dentro do respeito, cada um fazendo o seu voto naquilo que consegue responder para o seu eleitor, né? Hoje, como eu falei aqui de uma forma pincelada, né? A gente recebe muitas cobranças pelas redes sociais, é algo assim que no dia que tem um assunto polêmico, a nossa rede entra muita gente cobrando posicionamento, né? Muitas vezes sequer eleitor nosso, né? Isso eu já aprendi a observar bastante, porque você tem muitas vezes uma cobrança incisiva e quando você vai olhar o perfil, sequer é uma pessoa do estado de Mato Grosso ou é um hater aí, enfim, é uma situação delicada aí hoje que a gente, enquanto parlamentar, você tem que estar muito seguro daquilo que você tem, das suas origens, da sua raiz, do porquê você chegou ali como deputado, para você não correr o risco de ser influenciado negativamente, né, por pessoas que sequer compõem aí o seu estado ou sua base eleitoral. Eu preciso chamar o comercial. Então eu vou chamar o comercial e a gente volta para falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Eu quero falar ainda também sobre a Gisela do Procon, sobre a sua atuação nisso que foi que lhe projetou na política. Meu povo, estamos na Piracema e você sabe que nesse período, que vai até 31 de janeiro de 2025, é proibido pescar. Quem for pego pescando está cometendo um crime com multa de até R$200 mil, além de ter os equipamentos e o veículo apreendido, ainda ser levado para a delegacia. Gente, essa lei existe para proteger a vida nos nossos rios, para que os peixes possam se reproduzir e preservar as espécies em Mato Grosso. É bom lembrar que, para algumas espécies, a pesca está proibida o ano todo. Peixes como dourado, matrinchã, pintado, piraputanga, entre outros, não podem ser pescados. Quem pesca na Piracema é fisgado pela lei. Denuncie pelo WhatsApp 65 98153 0255. Este é um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com a deputada federal, presidente do União Brasil em Cuiabá, Gisela Simona. E nós estamos falando sobre assuntos importantes, né? Me parece que essa dificuldade... A senhora não se sente, às vezes, deslocada dentro do partido? Só para finalizar esse papo político, depois nós entramos na questão ambiental. Não, às vezes isso acontece sim, mas de novo, assim, eu tenho uma boa ligação com o partido no âmbito nacional também, né? Então o fato do União Brasil não ter ainda feito nenhuma retaliação com a minha pessoa pela forma como voto, isso é importante, né? Eu falo retaliação em que sentido, né?
Muitas vezes eu estou em comissões importantes da Câmara dos Deputados, eu estou lá na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ocupando uma vaga do partido, eu estou na Comissão de Defesa do Consumidor, eu estou na Comissão da Mulher, e muitas vezes a sanção é isso, você não vota com partido, muitas vezes você perde aquela sua posição numa comissão ou algo nesse sentido, né? Mas a União Brasil, no geral, deputada, a União do Brasil, no geral, não tem esses conflitos, né? Quer dizer, no geral, ele tem um comportamento de centro-direita. Estou falando dos parlamentares. No geral, sim. No geral, tem esse então, comportamento. A própria direção nacional da União Brasil, que concorda com a participação de ministros da União Brasil lá no governo Lula, não tem razão para não ter um comportamento mais racional dentro do Congresso Nacional, mais de centro-direita, né, do que propriamente de extrema-direita. O que, às vezes, quando eu falo de não ter, eu vou te dar um exemplo, né, aqui mais recente. Né, nós tivemos aí a questão dos jogos online, por exemplo, uma liberação dos jogos, é um pedido do governo isso, porque, na verdade, se coloca da mão de obra que se poderia gerar, oficializando a questão dos jogos online, e a questão, por exemplo, até da taxação dos jogos online, que seria mais uma receita para o país, e hoje não se tem. É uma pauta que, por exemplo, eu particularmente, até por vir do PROCON, né, da saber do endividamento das famílias, é uma pauta que eu, por exemplo, não concordo com a liberação dos jogos, mas que aconteceu, né, sem o meu voto, mas aconteceu no Brasil. Então, eu estou dizendo que isso, muitas vezes, até por estar com o governo, é uma pauta que, muitas vezes, se coloca como para votar sim, né, e muitas vezes a gente acaba tendo que votar não, por conta das convicções que nós temos do que isso seria ruim para o país, né? Então, é um exemplo. Mas me parece que a sua atitude está absolutamente correta. Essa posição dos jogos eletrônicos, dos jogos online, dos bets, é uma questão absurda, né? E de saúde pública, né? Quanta gente está destruindo a própria vida, a vida da família, com essa coisa do vício no jogo, né? É uma coisa que está muito forte, que prejudica muita gente, não são poucas pessoas. Aonde a senhora andar, a senhora vai encontrar famílias afetadas pelo vício de um ou de outro familiar, comprometendo até a subsistência, às vezes, por conta dessa situação, né? Quer dizer, é meio... Não faz sentido, me parece, ainda com argumentação de receita, ainda com questão de geração de emprego. Existem outros setores da economia que merecem um tratamento. Pega o turismo, por exemplo, que merece um tratamento muito mais enfático do que é dado hoje, né? Do que só... E a visão de arrecadação, a austeridade também é bom, né? É preciso ser austero também com as contas públicas, não é só arrecadar mais, arrecadar mais. Né? Ainda mais sob pena aí prejudicando as famílias, as pessoas, né, com vício. É muito sério. Exato. Inclusive, Mauro, no mês de outubro, eu fui à tribuna da Câmara exatamente porque o Banco Central revelou alguns dados dos bets no Brasil aí, numa situação de 20 bilhões que saíram no único mês de transferência do Bolsa Família via Pix para jogos online. Quer dizer, o Bolsa Família, que por lei é para combater a pobreza, né, que é aí para acabar com a fome no país, nós estamos vendo um desvio de finalidade do recurso, né, o que a gente foi para a tribuna exatamente para manifestar de que deve haver a proibição, né, aí desse tipo de transferência, né? O próprio cartão Bolsa Família programado nesse sentido, e se o governo federal não o fizer, que se tenha lei proibindo esse tipo de situação, porque dinheiro público, tem finalidade e tem que ser cumprido. E como é que está o andamento dessa discussão, deputado? Então, isso é muito essa sério. situação, o governo federal, com os dados que o Banco Central saiu, apressou aí para fazer a regulamentação que já era para ter acontecido, né? Então, hoje já está no Senado, ainda não chegou na Câmara, né? Mas nós temos uma obrigação de votar ainda esse ano,
porque a partir de janeiro de 2025 começa a vigorar aí essa legalidade dos jogos com as plataformas já brasileiras, né? Então, se isso estava acontecendo só de forma clandestina, a tendência é que a partir de janeiro isso aconteça oficial, e aí a regulamentação tem que estar posta no Brasil. E essa regulamentação é um controle total, seja de quem joga, né? E aí não vai poder jogar com dinheiro vivo, somente com dinheiro controlado, cartão de crédito, débito, Pix, mas podendo vedar aí o governo algumas situações como isso, né, que não possa vir de programas de governo, de seguro-desemprego direto, de Bolsa Família, né, essa situação. E o perfil do jogador, né, se for um perfil aí que está endividado, ele poderá ser brecado aí para participar de jogos online. Então, é um grande desafio para o Brasil, né, mas é um regulamento que ainda precisa passar pela Câmara nesse ano, aqui nesse finalzinho de 2024. Ela acredita que vamos começar 2025, daqui mais uns diazinhos, já com uma norma capaz de pelo menos inibir o vício, porque é uma doença, né? É uma doença. É uma doença, as pessoas têm problemas e o jogo acaba mexendo com a cabeça das pessoas de tal maneira que leva isso a uma situação financeira absolutamente sustentável. A senhora acha que esse ano ainda, então, é possível resolver? Não sei se resolve, mas minimizar aí essa questão do controle do governo com relação às apostas, isso vai ter que acontecer, né? Caso contrário, eu acredito que logo, logo deve estar se discutindo novamente no Brasil a questão da proibição, né? Porque é uma tentativa de oficializar, como eu te disse, no argumento de gerar renda para o país, no gerar emprego, mas é uma situação que a gente, sem regulamentação, não deu certo, e agora é preciso, em 2025, que a gente tente com a regulamentação, sob pena aí de logo, logo estar tramitando algo para acabar com essa legalidade. E o lobby pró-jogos é enorme aí no Congresso Nacional. Enorme, né? Inclusive, querendo que isso saia do online para vir para o físico também, né? E que aí você não controla muito essa questão da lavagem de dinheiro e de uma série de outras situações que ficam mais complicadas, porque no maneira online você, em tese, né, o que o governo quer é conseguir controlar quem joga, quanto recebe, né, quanto paga cada um. Agora, isso fisicamente, aí você perde total controle também. Deputada, eu queria falar um pouquinho, voltar a falar um pouquinho do União Brasil. Como é que a senhora vê o futuro do partido, estou falando de 2026 já, porque assim, a gente percebe que há uma indefinição, mas há uma definição, por exemplo, do governador apoiar o vice-governador Otaviano Pivetta, que é do Republicano. Mas isso, de uma certa forma, pode trazer divergência, já traz divergência, por exemplo, com o senador Jaime, com o deputado Júlio, com a parte do União Brasil, ou da União Brasil, como alguns gostam de falar, eu prefiro me referir ao partido, né? Como é que a senhora vê esse cenário, assim? Está muito incipiente, é verdade, mas a senhora tem uma responsabilidade como dirigente do partido em Cuiabá, que é a cidade mais importante do estado e mais populosa, com o maior número de eleitores. Como é que a senhora vê? Você acha que a União Brasil está rachado? Vai seguir dividido? Vai conseguir? Essa é uma questão. A outra questão é, a senhora está aí, foi suplente do deputado Fábio Garcia está na Casa Civil, ele volta, vai ficar na Casa Civil até o final do mandato, e a senhora permanece, cada um disputa, monta a sua estratégia eleitoral a partir dessa base. Como é que esse quadro está avançando aí, deputado? Bom, eu te digo até que nós temos um quadro antes das eleições municipais e pós-eleições municipais, né? Verdade. Por que eu digo isso? Porque é público e notório que antes das eleições municipais
nós tínhamos aí mais pessoas com vontade aí de lançar o nome a governador do estado, né? Você via isso muito mais nitidamente aí em algumas figuras políticas importantes, inclusive do União Brasil. Mas pós-resultado da eleição, percebo, e como todos devem também perceber aí, que deu-se um silêncio agora, né, exatamente fazendo uma avaliação de todo esse contexto aí dentro do estado de Mato Grosso com relação às eleições municipais, né? O que eu tenho muito claro aí dentro do nosso líder maior aqui no partido, que é o governador Mauro Mendes, que o nosso futuro candidato a governador, mesmo não sendo do União Brasil, é Otaviano Pivetta, né? Porque é o Otaviano que aí nos 2 mandatos de Mauro Mendes segurou ali, né, todas as broncas aí como vice-governador do estado, foi muito fiel na sua atuação. Então, hoje, o Pivetta só não seria um governador do grupo, né, se não tivesse aí vontade de ser, né? Mas ele conseguindo aí viabilizar o seu nome, ele é o nome aí da grande maioria do União Brasil. Né, nós tínhamos aí o senador Jaime Campos colocando um nome, possível nome aí como candidato a governador, né? Agora já pós-eleição já não vi essa manifestação mais contundente, mas é claro, ele é do União Brasil, é sangue puro, como diz do próprio partido, e ouvir a opinião de todos antes vai ser importante para qualquer decisão futura do partido, né? E aí sim, é claro que pode ter um racha nesse sentido, né, das vontades aqui, mas ainda nada definido, nada conversado, né, ficou de nós termos aí uma reunião de todos os mandatários aí do partido pós-eleição, mas essa reunião ainda não aconteceu, exatamente para nós termos aí o contexto real das pretensões políticas de cada um dentro do partido, né. Assim, a questão do Fábio, o que nós temos aqui acordado a princípio, o Fábio fica na Casa Civil até o período aí da desincompatibilização para as próximas eleições, ou seja, março, abril de 2026, né? Ele fica lá, ou seja, até o final do mandato possível, né? E é claro que aí o Fábio Garcia, eu acredito que hoje ele tem todos os predicados aí, caso não tenhamos aí o Pivetta candidato a governador, ele é o nome aí nosso para ser um candidato, seja vice-governador do Pivetta, seja para ser o nosso nome a governador do estado de Mato Grosso, né? Fábio Garcia está pronto para isso, né? E ficou aí esses últimos anos junto à Casa Civil exatamente para ainda aprender mais sobre Mato Grosso, então acredito que está preparado para isso, né? Mas não sendo possível aí, tem toda essa prerrogativa também de majoritária, de deputado federal novamente, né? Mas como eu te disse, né? Tanto o Mauro Mendes quanto o Fábio Garcia são 2 pessoas que são resistentes de falar de política antes do período correto aí das eleições, então isso acaba não sendo tão claro para todos do partido, né? Eles não gostam de terminar uma eleição. Nessa trajetória, né, deputado, tem a questão da disputa pelo Senado, que vai ser uma disputa, se Mauro Mendes for candidato a senador, tem uma série de situações novas aí, né? Tem Janaína Riva, que não é do União Brasil, mas que está na base, o Wellington deve ser candidato a governador também, quer dizer, tem uma série de situações que podem levar a uma situação extrema. Mas vamos aguardar mais um pouquinho sobre isso? Exatamente, vamos aguardar aí. Finalizando aqui a nossa entrevista, primeiro eu queria parabenizá-la pelo mandato, acho que foi um mandato importante, a senhora teve a possibilidade de mostrar para Mato Grosso sua competência, seu compromisso com o Estado, com as coisas importantes da sociedade, e se destacou realmente como parlamentar. Isso é uma coisa que é importante a gente reconhecer. Os jornalistas, nós jornalistas somos sempre muito críticos, né? Mas é importante reconhecer quando as coisas caminham bem, né? E de verdade,
acho que a senhora, na Câmara Federal, e a senadora Buzzetti, lá no Senado, tiveram uma atuação destacada, importante. E eu queria e por isso que eu lhe convidei para representar e para falar sobre a questão da bancada federal, porque eu acho que foge do extremismo, foge, e aí eu estou falando de bem que nossa bancada só tem parlamentares da direita, mas foge dessa coisa extremista, da divisão, do ódio, é uma coisa que não se presta para o Brasil não precisa disso, o Brasil precisa continuar sendo um país unido, enfim, uma coisa é fazer oposição, outra coisa é você trabalhar com ódio, com a divisão do próprio país, é muito ruim. Queria desejar para a senhora e para toda a bancada um Feliz Natal, né? Estamos chegando aí no Natal, nosso programa está sendo exibido aí provavelmente há uma semana ou às vésperas do Natal, e desejar um bom Natal para a senhora e 2025 seja um ano ainda melhor, né? Mais produtivo do que já foi esse 2024. Eu que agradeço aí a oportunidade. Mauro, só dizer rapidamente que nós não conversamos muito sobre isso, mas a Gisela do Procon também está lá na Câmara. A gente conseguiu aí apresentar projetos importantes com relação às fraudes contra o consumidor, principalmente na área bancária, né? Conseguimos aí fazer um papel importante de discussão quando a gente fala aí, principalmente dos cigarros eletrônicos que são comercializados hoje para essa grande juventude que faz até muito mais mal do que o cigarro tradicional, né? E vamos continuar firmes lá na Câmara dos Deputados, na verdade, defendendo cada um dos mato-grossenses, independente da bandeira ideológica que ele tenha, acreditando sempre nos bons resultados, né? E por isso eu peço para que todos que estão nos assistindo aí possam acompanhar o nosso trabalho pelo meu Instagram, Gisela Simona Oficial, saber um pouco mais do nosso mandato, sugerir, sim, porque nós fazemos um mandato ouvindo as pessoas e desejar a todos, sim, um Feliz Natal, que 2025 seja um ano de mais calmaria, temos novos gestores municipais assumindo aí cada canto de Mato Grosso, então é um momento que a gente fica na torcida também por cada um para conseguir fazer uma boa gestão, porque afinal de contas é no município que tudo acontece e nós precisamos de bons gestores para que Mato Grosso, para que o Brasil dê certo. Né? E contem comigo lá na Câmara para que a gente possa, sim, fazer um bom trabalho em nome de todos os mato-grossenses. Nós vamos ficando aqui, encerrando aí as vésperas do Natal, a nossa República, desejando a todos, a família, que estejam todos juntos, com muito amor, muita paz, muita prosperidade, um Natal alegre, feliz, sem violência, sem ódio, sem fake news, sem um monte de coisa ruim e só coisas boas. Feliz Natal para você também que nos acompanha. Um grande abraço.